E ao vivo? Ao vivo? Ótimo. Ficou bom esse ângulo, viu? Ficou legal, não ficou? Olá, pessoal. Tem alguém aí acompanhando a gente já? Estamos chamando mais seguidores para ver. Opa, já entrou alguém ali. Grupos, ponto, datas especiais. Boa noite. Nós temos 3 pessoas aqui pelo Facebook. Bom, já tem 3 pessoas já. Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Que bom ter vocês aqui. Quinta-feira. Nossa, eu tô doida, tio Reg. Hoje é quinta. Todas as quintas-feiras, 8 horas da noite, Educando com Limites e Amor. Nos preparamos para a gente poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com vocês. Boa noite, Nathalie. Tudo bem? Oi, tia Nathalie, tudo jóia? Olá, pessoal. Vê se eu falei certo. Datas especiais. Olá. Clara, underline M, entrou. Olá, Amanda. Olá, Amandinha. Olá. Pessoal aqui do Face também pode deixar uma boa noite para nós, para que a gente comece o nosso tema. Enquanto a tia Lala vai falando com vocês, eu vou compartilhar aqui do celular. Tá? Oi, Flávia. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Nathalie. Tudo bem? O tio Reg não vai me atrapalhar. Não, deixa eu tirar o volume aqui então. Edna. Boa noite, Edna. Eu estou um pouco mais longe do Instagram hoje. A Juliane. Boa noite, Juliane. Tudo bem, pessoal? Olha só, o Facebook já começou a bombar, hein? Olha lá, Amanda, é isso? Tá perguntando qual é o tema de hoje. Já vamos revelar, hein, qual que é o tema de hoje. Nós estamos esperando o pessoal entrar, 8 horas e 3 minutos. Muito bom ter vocês aqui. Boa noite, Zilda, Daniel. Olha lá, Daniel tá te mandando um abraço, tio Regno. Oh, Daniel, lembro da época da escola. Daniel, um abraço. Que bom que você está assistindo também. E vamos iniciar. O tema dessa noite, a Amanda está perguntando ali no Instagram. O tema dessa noite é Pai também educa. Isso mesmo, viu, Amanda? Convida os esposos para estar participando dessa live, para que possam assistir o depoimento aqui do Regnon. Vamos conversar um pouquinho sobre Pai também educa. Né, pessoal? Quantas mães sentem essa dificuldade de trazer o pai junto nessa, né, para dividir a paternidade? Quantos pais são inseguros para dividir a paternidade? Então, vai ser um pouquinho do nosso assunto de hoje. A paternidade, exercendo a paternidade, estando junto com a mãe. Porque, como eu já até li muitos livros, muitos posts, costumam dizer assim, ajuda do pai. Não é uma ajuda do pai, né? Na realidade, o pai é pai e tem que participar da educação, não é uma ajuda que ele está dando para a mãe. Falar, me ajuda a dar banho, me ajuda. Não é uma ajuda, faz parte da paternidade. Então, o assunto dessa noite, para quem está entrando agora, é a paternidade. Pai também educa, tá? Boa noite, Carla, Ellen, Mia Araújo, Gustavo Henrique. No Instagram eu não consigo enxergar muito bem, porque hoje eu estou mais longe. Gente, eu, para poder ler a letrinha miúda lá, eu tenho que pôr o companheiro aqui. Opa, Mari Slime tá online. Oi, tia Lala. Oi, Mari, Rosilene, Amélia, Débora, André, Carlos, Ramon, boa noite. Flávio Hermínio, Gustavinho, professora Michele, a Ellen tá lá. Oi, Ellen. A Carla também. Oi, pessoal. Então... Gente, eu só quero fazer uma observação. Sabe a Mari Slime? Olha só, no final do ano, quem lembra que eu estava fazendo slime na colônia de férias, né? Na colônia de férias, nas férias com as meninas.
Vocês lembram? Eu fiz bastante post no Instagram, eu posto muita coisa lá também. E a Mari Slime, né, Mari Slime, que me dava dica. Como fazer o slime, que cola usar, me passou a receita e eu conversando. Praticamente ensinou a Larissa a fazer slime. Me deu muitas dicas. Mari Slime. Comecem a seguir Mari Slime, que tem receita de slime lá todos os dias. E aí, passou, fiz o slime lá naquela época. Eu percebo que sempre em todos os meus posts, a Mari curte e tal. Eu falei, nossa, que legal, né? Uma pessoa que curte. Aí eu tava passando pela quadra aqui no colégio, de repente uma aluna falou para mim assim, tia Lala, eu escutei sua live semana passada. Eu falei, nossa, que legal, mas eu não vi que você estava online, por que você não falou oi para mim? Ah, mas eu falei, tia Lala, falou oi para mim, falei, eu acompanho todas as suas lives. Eu falei, nossa, mas a tia Lala nunca viu o seu nominho lá. Tia Lala, eu sou a Mari Slime. Ah, não aguentei, gente. A Mari Slime era aluna do colégio. Maria Clara Franchini, te amo, viu? Fiquei muito feliz de ver que era minha aluna, Mari Slime. E ela não se revelou em dezembro, viu? Achei que eu estava conversando com uma pessoa desconhecida, me ensinando a fazer slime, uma gracinha. Era minha lindona da Maria Clara Franchini. Um beijo para vocês. Os pais dela têm uma padaria, Doce Gula. Excelente, super indico, viu? São parceiros da escola, eles têm pão francês maravilhoso, um pão de queijo, então, nossa Deus. Para quem faz dieta, aquilo é um crime, é uma delícia aquele pão de queijo. Mas, pessoal, como nós estamos começando, já são 8h07, deixa eu perguntar, me deem retorno para a gente, por favor, como é que tá o áudio aí, quem está no Facebook acompanhando, quem está no Instagram, áudio, vídeo tá legal, volume tá legal, como é que tá aí? Se precisar fazer alguma alteração, a gente faz aqui, antes de entrar no assunto para valer, né? Para quem chegou agora, o assunto dessa noite é exercendo a paternidade, tá? O que nós percebemos dentro desse aspecto? Que muitas mães precisam de ajuda e os pais muitas vezes ficam inseguros de ajudar. Então, não é uma ajuda, né? Se a gente parar para prestar atenção, o pai não está aqui para ajudar, ele está para exercer a paternidade. Se você falar que o pai está aqui para ajudar, automaticamente você está falando que todo o dever da educação das crianças, do cuidado com as crianças, é da mãe. E quando ela está sobrecarregada, você vai lá dar uma forcinha, acabou, tá tudo certo, pronto. Essa era a sua participação. Mas eu vim falar que não é bem isso. Antes de começar, quero falar, senhoras mamães que estão nos acompanhando, vovós que estão acompanhando, eu não vim aqui para criar caos entre famílias, tá? Se você está disposta a criar alguma mudança na sua casa a partir de hoje, eu não quero dizer que vai ser assim, da noite para o dia, que você vai conseguir essa mudança. Nós vamos trazer nossa experiência, vamos contar casos, histórias aqui, mas é preciso que haja a mente aberta dos dois para poder ver onde que encaixa cada exemplo, o que é possível mudar, como é que vai funcionar, assim por diante. Né? No nosso caso aqui, igual semana passada, o Facebook não sobe a barrinha sozinho, a gente não vê. Tô subindo, tá? Daiana Barcelos, boa noite, a Helen Araújo, Kelma, boa noite, Jerusa, Roberta, Natália, compartilhei em vários grupos, viu? Legal. Roberta, Ivanilde. Michele acabou de falar que o áudio está ótimo. Obrigado, Michele. Pessoal, então vamos lá. O que dizer sobre o pai também educa? Na nossa experiência foi o seguinte, eu vou contar a nossa história bem rapidinha, tá? Esse ano, eu e Larissa vamos completar 10 anos de casados. O nosso namoro foi meteórico, nós namoramos 32 dias e ficamos noivos. Aos olhos de muita gente é loucura. Tá, foi loucura mesmo, foi uma coisa assim, muito rápida. Mas a gente tinha, até hoje, né, temos muitos princípios e valores que batem com os mesmos, né? Gostos, tem alguns gostos iguais, não todos, mas princípios e valores eram muito parecidos, né? Família, querer fazer as coisas sempre juntos e tal. Assim, a Fabiana falou que o áudio no Instagram tá ótimo. Obrigado, Fabiana. Então, vamos desenrolar o assunto.
Então, desde o começo, a gente viu que a gente tinha bastante coisa para poder dar certo, né? Apesar de que muita gente achava que a gente não poderia dar certo, porque quando a gente se conheceu, eu era galinhão. Eu tive várias namoradas na vida, nunca fui de beber, de fumar, noitada, droga, Verdade, nunca. gente. Mas eu era chegado no rabo de saia. Até a Larice mesmo, quando a gente se conheceu, ela me falou uma vez com essas palavras: coitada da mulher que casar com você, meu filho. Essa vai ser chifruda pro resto da vida. E quem veio casar comigo? A própria. Ela encarou essa barra. Barra nada, porque a gente, como eu tô falando, a gente em pouco tempo a gente viu que tinha assim muita coisa para poder dar certo. Então, em 32 dias de namoro, nós ficamos noivos. E aí nós passamos só 2 anos noivos e casamos. E quando faltava 6 meses para o casamento, eu cheguei para ela com uma revelação bombástica. Larice, vamos conversar. Você não sabe desse ponto da minha vida ainda, mas eu não posso ser pai. Aos olhos da medicina, eu não posso ser pai. Eu tenho só 2% de chance de ser pai. Eu fiz um exame, fiz um espermograma lá nos meus 20 anos de idade, e nesse espermograma diz que apenas 2% dos meus espermatozoides chegavam vivos até o óvulo. E isso era muito pouco para garantir uma fecundação, né, saudável, uma fecundação eficaz. Aí ela pegou e falou, não, então, isso foi há tanto tempo, né, foi há 8 anos atrás, repete o exame, vai que de repente o exame estava errado, né, uma coisa assim e tal. Tá, eu fui, repeti o exame, de novo, e confirmou que eu só tinha 2% de chance de ser pai. E ela desesperada. Minha sogra, então, apavorou, né? Porque a Larissa, na época, já tinha escola, já. A escola tinha 4 anos. A escola tinha 4 anos de existência. Mas, pensa, apaixonada por criança, né? Sempre louca por criança e tal. E, de repente, se vê numa dessa, a possibilidade de não ser mãe. Porque eu não poderia ser pai. Mas, gente, eu tenho que falar que eu acho que, nesse momento, a atitude dela tocou o coração de Deus para começar o milagre, foi ali. Porque ela falou assim, não, nós estamos com o casamento marcado, e eu te amo, nós vamos casar, e isso não vai me fazer desistir de você. Olha, coisa mais linda, né? Gracinha. E aí nós levamos o casamento adiante, nos casamos, foi uma festa maravilhosa. Inclusive, quando eu dei para ela a notícia, ela parou de tomar remédio e tal, e aí chegou o casamento, casamos e tal, fizemos a nossa viagem de lua de mel. E aí eu nunca vou esquecer que um dia nós voltamos, moramos na casa da minha sogra por 10 meses, até o nosso apartamento ficar pronto. E aí eu lembro que numa dessas noites, a gente estava conversando em casa, né, antes de dormir, e a minha sogra chegou para mim e falou com essas palavras, que eu nunca vou esquecer. Regno, você está com 31 anos de idade. Se você não fizer um tratamento, você não vai ser pai nunca. E eu falei para ela assim, minha sogra, relaxa, que o meu tratamento é Deus. Quando ele quiser que eu seja pai, eu vou ser pai. Isso está na mão dele e para ele é muito simples resolver. A gente não sabia que a Larissa já estava grávida. No dia seguinte, ela já estava com suspeita, né, Larissa? Estava atrasada a menstruação já, eu não sabia. Ela estava com suspeita já. E aí no dia seguinte ela veio fazer o exame. Foi um caso muito engraçado, porque eu trabalhava numa fábrica aqui da cidade. E na hora do almoço, às vezes, eu vinha almoçar com ela aqui na escola. E aí naquele dia eu cheguei, ela tinha feito o exame de farmácia, eu não sabia. No exame de farmácia deu gravidez. Só que eu achava que todos os exames de farmácia dava positivo. E aí ela, com medo de me contar aquilo e despertar assim aquela esperança e de repente ser uma coisa frustrada e me deixar frustrado com uma falsa notícia e tal, não queria me contar, né? Aí eu cheguei aqui, ela estava saindo, aí foi muito engraçado essa parte, que ela, a hora que ela me viu no portão, ela parou, deu aquela congelada assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim almoçar, normal. Por que você está saindo? Eu estou saindo sim. Eu falei, tá, não, tudo bem, você pode sair, eu almoço, vou embora trabalhar. E ela ficou apavorada naquela conto, não conto, contei. Chamou ele para dentro, me chamou para dentro, me mostrou o exame, me explicou, esse exame aqui eu fiz hoje cedo e tal, e o exame de farmácia diz que eu estou grávida e eu estou indo fazer o exame de sangue
no hospital. Nossa, naquela hora eu já liguei pro meu chefe, vou atrasar, me desculpa, mas eu vou atrasar. Larissa, vou com você. Aí nós fomos na Santa Casa, né? Nós fomos na Santa Casa de Franca, aí colheu o exame, tá, eu já apalpava a barriga, papai te ama, aquela alegria toda, né? E papai te ama, papai tá aqui e tal. Na minha cabeça, eu já não tinha dúvida nenhuma que já era um milagre de Deus. E aí eu falei para ela assim, ó, quando sair o resultado, o primeiro que tem que ligar sou eu para me falar. Então tá. Aí ela me ligou no meio da tarde, amor, abriu o exame, viu? Deu aqui, ó, positivo forte. Ah, gente, aí eu chorei o resto do dia mesmo de alegria. Aí eu não continha mais contar para os outros, vou ser pai. E naquela época não era no celular, né? Era no Messenger, no Orkut. Eu vou ser pai, contar para todo mundo, eu vou ser pai. E de fato, né? Então, resumindo, depois de contar a história, nós casamos e em 3 meses descobrimos a gravidez, né? Que aí viria a ser a Fernanda. E desde o momento que a gente confirmou a gravidez, como eu não tinha esperança de ser pai, então aquilo para mim foi assim, larguei mão de assim, qualquer prioridade que eu teria na vida, a partir daquele momento a minha prioridade era a Fernanda. Tanto que ó, a Kelma tá falando ali ó, no Facebook, ó, conheço essa história, lembro da Larissa me ligando para me contar. Não, vai ouvindo aqui, a Thalita falou assim, que exame de farmácia dá negativo também, viu? A gente já ouviu alguns casos. Não, quando não tá grávida. Ah, quando tá grávida, né? Quando tá grávida. Só que assim, gente, eu não estava acreditando que o meu exame estava positivo. Não estava acreditando. Apesar de estar lá 2 risquinhos, falava, eu acho que isso aqui deve ser mentira. Deve dar tudo assim. Deve dar tudo 2 risquinhos e a pessoa não tá grávida. Então, eu não vou contar pro Regno para não criar expectativa nenhuma nele. Depois que eu fizer o exame de sangue, eu ligo para ele. Só que, como ele contou, né? Ele chegou na hora do almoço, quando eu estava saindo para fazer o exame de sangue. E eu fiquei pensando, não vou contar, e não aguentei. Falei, entra aqui que eu tenho uma coisa para te contar, né? Porque já estava aqui. Igualzinho que a Mas personagem. eu achei, Thalita, que todos os exames davam positivo para todo mundo e que a pessoa estava grávida, não estava grávida. Tem mais comentário lá para cima, tio Regno, também, que eu achei bonitinho. A Lilian falando com história linda. Ah, história linda, corações, palminhas. Não, acho que era isso. Admiro o trabalho de vocês. Muito obrigada, pessoal. Então, eu achei assim que o meu exame era positivo e negativo. Ele estava positivo, mas eu não acreditava, até mesmo pela história e por tudo, né? E quando o Regno falava assim para mim lá, se eu tiver que ser pai, eu vou ser por Deus. Deus vai nos abençoar e eu vou ser pai na hora que eu tiver que ser pai. E eu falava assim, mas Regno, presta atenção. Deus capacitou os homens, os médicos, para poder te ajudar. Então, procure uma ajuda médica. Eu falava assim, fique em paz. Se eu tiver que ser pai, eu vou ser pai. E assim, né? Assim, eu já estava grávida e nem sabia que eu estava. Como eu descobri no mês de março, e eu sempre fui muito reguladinha, eu fiquei pensando assim, não tô grávida, porque fevereiro teve menos dia. Então, tá tudo certo. Esse atraso é porque fevereiro não teve 30 ou 31 dias, né? Foi até 28, não teve 29, nem 30, nem 31. Então, na minha cabeça, o meu atraso era pelo fato de fevereiro ter tido menos dias. Mas quando foi na primeira semana de março, eu acho que era 5 de março, mais ou menos, eu falava, será que é possível? Não é possível. Aí eu resolvi tirar a prova e lá Deus tinha nos abençoado realmente o nosso milagre. Então, quando eu costumo dizer assim, que a Fernanda e até a Manuela, obviamente, né, elas são nossos milagres de Deus, porque os médicos haviam dito que era quase impossível eu engravidar sem um tratamento, para que esses espermatozoides chegassem vivos. Então, ele teria que estimular para que eles chegassem, ganhassem força e fosse. Então, quando a gente ficou sabendo que seríamos pais, a alegria foi tremenda, né? Nossa, a gente não se continha de felicidade de ver o milagre de Deus acontecendo dentro da nossa história. Isso é maravilhoso mesmo. Pessoal, só puxando um parênteses aqui, muita gente talvez pode ficar incomodada, tal. Nós não viemos falar de religião, nós não viemos querer mexer com a fé de ninguém, tal. A gente está falando de uma coisa assim, da nossa crença em Deus, o único Deus, tanto que a gente nem citou aqui a igreja que a gente frequenta, tá?
Nós estamos falando a princípio da fé que nós temos em Deus, o único, o Pai, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo e tal, mas nós estamos falando da fé que a gente tem em Deus, tal, nós estamos pregando igreja, e enfim, então vamos continuar a história, que graças a Deus também a gravidez correu tudo normal, aconteceu tudo bem, foi tudo bonitinho. Larissa nem teve desejo direito. Eu lembro que ela teve um desejo uma vez, que ela me ligou, eu estava saindo da fábrica, e ela me ligou e falou, amor, hoje eu estou com desejo, hoje eu quero bala gelada. Tá. A gente já estava lá em casa, a gente estava deitado. Não, eu acho, não. Tem 8 anos já. Né? Faz um tempinho. Foi esses dias mesmo. Faz 9 praticamente, né? Que nessa época eu já estava grávida. Aí, tá, eu quero bala gelada, passei da padaria Estrela. Cheguei na padaria Estrela, atendente lá e tal, falei, quero bala gelada. Aí ela falou, ai moça, não tem, que eu tenho... a que eu tinha no balcão que acabou, tal, talvez eu tenha no estoque. Aí eu, com aquela vergonha, falei, moça, é pra minha esposa que tá grávida. Aí ela, só um minutinho que eu vou lá buscar. A moça correu lá no estoque e voltou com 3 caixinhas de bala gelada. Falei, vou levar as 3, né? Desejo é desejo, tal. Levei e tal, Larissa se esbaldou nessa bala gelada, foi uma beleza. E a gravidez correu tudo bem, e aí chegou o grande dia, 28 de outubro, quando a Fernanda nasceu, foi num sábado também, não? Foi numa segunda-feira. Eu estava trabalhando também, a Larissa me ligou, amor, tô com umas dor na barriga aqui, eu acho que a Fernanda vai nascer. Eu estava aqui na escola, viu? Ela estava na escola, trabalhou até no último dia. Peraí, o Eduardo Tia disse assim que uma charazinha minha nasceu hoje. Parabéns, viu, Eduardo? Parabéns, Eduardo. O Eduardo tá sendo tio aí, o Luciano tá falando, seus 2% foi muito bom. Meus 2% foram a porreta. Foram firmes. E aí eu falei para a Larissa, não, então calma aí, né? Aí eu até avisei meu chefe, falei, lá na fábrica, eu vou almoçar, eu acho que eu não volto, parece que a Fernanda vai nascer hoje. Então tá, bom que você tá avisando que a gente já, né, ajeita aqui, né, aqui no trabalho. Vim, peguei a Larissa, fomos de carro no hospital, ligamos pro médico e tudo, conversou e tal. Enfim, a Fernanda nasceu naquele dia, 4h30 da tarde, 3,8 kg, bebezão bem formado. 50 centímetros. 50 centímetros e tal, e correu tudo bem. E o que eu queria falar para vocês, então, para entrar no nosso assunto de que o pai também participa. Eu não tinha esperança de ser pai. E dá para ver que eu fiquei muito feliz com a notícia de que eu seria pai. E aí, a partir daquele momento, minhas prioridades foram outras, né? Eu gostava, às vezes, de andar de moto, eu, Larissa, gostava muito de jogar basquete e tal. E eu, partiu de mim, troquei minhas prioridades. As minhas prioridades passaram a ser a família. Não era o casamento, não era, às vezes, sair com os amigos, tal, não. Era a família, era ver as necessidades da família. Era ver o que eu poderia fazer para ajudar na criação, até então, só da Fernanda. 3 anos depois veio a Manuela. Aí foi um pouquinho mais planejada. A Larissa parou de tomar remédio, mais ou menos na mesma época. Não, eu pensei que você fosse entrar no fato que eu tive a dor de cabeça pós-hack e que você falava que nem ia trocar bebê, que você não tinha estômago. Verdade, nesse momento eu não estava lembrando desse fato. Durante a gravidez eu falava para a Larissa com todo orgulho, macho, né? Falava para ela assim, fralda de cocô, você não precisa nem esperar que eu não vou trocar, de jeito nenhum. Fralda de cocô, jamais, não vou trocar. E aí a Fernanda nasceu, a gente percebeu que a hack que a Larissa tomou na coluna, para quem não sabe, é a anestesia, né? Que ajuda no parto. Foi uma cesárea. Foi cesárea. E aí a hack ou não foi bem aplicada, ou não pegou direito, enfim. A Larissa teve cefaleia pós-hack, é uma dor de cabeça terrível, fisicamente. E durante uma semana, 10 dias, eu tive que conviver com a Larissa, assim, deitada o tempo todo. Porque ela deitada não dava dor de cabeça. Quando ela levantava, atacava aquela dor de cabeça, ela não é de reclamar de dor. Ela não conseguia ficar em pé, tamanha era a dor que ela tinha na cabeça. E aí tá lá, mulher recém-operada, bebezinho novo. Quem teve que trocar a primeira fralda de cocô? Eu.
E dali por diante troquei várias. Banho. E Roupa pra banho, dormir. e roupa pra dormir, Roupa pra rotar. e trocava os curativos dela, e aí punha a Fernanda para mamar, punha para rotar, punha para dormir e tal. Então eu tô falando o seguinte, eu não quero falar para vocês mulheres que você tem que chegar no seu marido e escuta aqui a história desse moço aqui. Vem cá que você vai ouvir a história desse casal e a partir de hoje eu quero que seja assim. Não, eu acho que se você fizer isso, você vai estar só criando um novo problema em casa. Você pode abordar, se você de repente quer a ajuda do seu marido em casa, você pode abordar ele sim de uma forma diferente. Você conhece seu marido. Nós falamos aqui em outras lives sobre as 5 linguagens do amor. Eu acho muito conveniente fazer o teste para saber a forma melhor de poder abordar o seu marido. Conversando, talvez faz uma janta para ele, para começar a preparar o ambiente, conversa melhor e tal. Mas, assim, tem que ter uma forma melhor de conversar, não é assim, obrigando. A partir de hoje tem que ser diferente. Não, não é assim. Na minha história, partiu de mim. Eu abandonei o que eram minhas prioridades, passei a trazer como prioridade a família, né? E até a gente fala muito, eu acompanho muitos canais bíblicos no Instagram, e muitos falam que o nosso maior ministério é a nossa família. Então me dediquei, né? Me dedico até hoje, claro, né? A ajudar as meninas, tanto que alguns dias atrás teve uma história interessante em casa, que a nossa Fernandinha, hoje já tem 8 anos, e estava fazendo um trabalho de casa, e ela não estava caprichando na letra, estava saindo aquele garrancho terrível, errando as palavras, e fazendo aquelas correções horrorosas e tal, e a mãe chegou, corrigiu ela e tudo, aí eu estava em casa, Reg, não, vem cá ver isso aqui. Aí me mostrou, me falou tudo. Eu abaixei na mesa, olhei no olho da Fernanda, falei bem firme. Se você tiver que fazer o trabalho 2 ou 3 vezes, você vai fazer, mas você vai fazer uma coisa bem feita. Eu não quero saber de gente que vai fazer serviço porco, pelo amor de Deus. Você é muito inteligente. Falei assim, com autoridade que um pai tem que ter em casa. Daqui a pouco eu vou entrar nesse mérito. E a Larissa fala que foi assim, ó. Eu falei para ela, a água parou. Pronto. Naquele momento a Fernanda mudou o comportamento, fez um trabalho bem feito, com a letra bem feita, e tá lá, o boletim tá com 10 na matéria de português. Né? Por quê? Porque eu soube me portar, soube me... Como é que é a palavra mesmo? Soube me impor de uma forma assim, não com autoritarismo. Eu sou o pai, eu mando e pronto, acabou. Não. Fernanda, você tem que entender que você tem que fazer as coisas bem feitas para fazer uma única vez. Eu odeio refazer serviço. Eu tenho certeza que você também odeia refazer as coisas. Então, faça uma vez, faça bem feito e pronto. Não precisou mais nada além disso. Não foi, Larissa? É isso mesmo. E aí, continuando a nossa história, 3 anos depois, veio a Manuela. Veio um pouquinho mais planejada. E nós somos tão bons de matemática, eu, Larissa. Segundo o médico, a data de concepção da Manuela foi ali bem próxima da Fernanda. Tanto que a Manuela faz aniversário dia 26 de outubro. Pula 27, dia 28 da Fernanda. Né? Nós somos ótimos em matemática. E até quando foi para a Manuela nascer, o obstetra perguntou para a gente, né, qual que seria a data e tal. E eu achei legal que até então faríamos as duas, né? As duas teriam o mesmo aniversário. No mesmo dia. As duas seriam do dia 28 de outubro. Aí a Larissa teve um argumento legal. Ela me falou assim, mas pensa o seguinte, as duas vão ter a mesma data de nascimento, aniversário, vão dividir as mesmas roupas e tal. E no futuro, quando cada uma tiver sua família, como é que elas vão comemorar? Como é que uma vai no aniversário da outra? Se a família quiser fazer um passeio diferente, como é que vai ser isso? Vamos fazer uma data diferente? Eu falei, tá, ok, concordo. Aí o obstetra chegou para mim e perguntou, e aí, Regna, qual vai ser a data? Eu falei, tá, da Manuela então vai ser dia 26 de outubro, né, 2 dias antes. Por quê? Ele falou assim, o que fez mudar de ideia, Regna? Vocês perceberam a pequena pausa? A Manuela está aqui conversando com a gente. Falar oi aqui, fica pessoal. Rápido. Não? Gente, peraí que eu vou fazer a minha maternidade agora. Mas pode continuar contando a história que eu já retorno, tá? Vou ajudar a Manuela no banheiro. Ela pediu para ir no banheiro, como está com a luz apagada, está com um pouquinho de medo. E onde que eu parei mesmo? Foi, o doutor me perguntou, e aí, Regna, o que te fez mudar de ideia, né, para o aniversário, data diferente?
Aí eu falei para ele assim, doutor, o senhor tem que ver que casamento é um relacionamento de duas partes em que uma está sempre certa e a outra é o marido, né? Piadas à parte, eu abri mão daquele gostinho que eu teria de ver as duas fazendo aniversário no mesmo dia. A Manuela, então, do dia 26, pula 27, 28 a Fernanda. O que importa, pessoal, aproveitando que a Larissa está um pouquinho longe, ela vai ver depois, mas é uma festa de aniversário só. Então dá para economizar uma graninha boa, né? Eu tô até pensando que quando a Fernanda fizer 15 anos, que tem que ser a festa de 15 anos, e elas têm 3 anos de diferença entre uma e outra. A Fernanda está com 8, a Manuela está com 5. Mas quando a Fernanda fizer seus 15 anos, eu acho que eu vou comemorar das duas na mesma festa. O que vocês acham? Dá certo, não dá? Piada besta à parte. Vamos lá. Uma das coisas que eu gosto muito de falar quando nós estamos nas lives ou quando nós temos oportunidade de palestrar para algum público é o seguinte. Para um pai ter sucesso em casa, 2 pontos que eu acho muito importantes são, primeiro, é que você tem que ser autoridade na sua casa. E autoridade não quer dizer, como eu já falei aqui agora há pouco, não quer dizer que você vai impor o seu modo de pensar e pronto, essa é a regra, fechou, é assim. Não, não é assim. A autoridade você conquista com o segundo ponto que eu vou falar, principalmente, é ser firme nas suas decisões. Quando você é firme nas suas decisões, você mostra para os seus filhos, para a sua esposa e para todo mundo que está ao seu redor que você é uma pessoa que você sabe tomar decisão e que você, assim, que você não é a pessoa de cabeça, vamos dizer, leviana, que vai mudar a sua opinião conforme bate o vento, igual uma folha de bananeira, como a gente fala, né? Não, quando você é firme, você toma uma decisão, você tem que pensar nas suas consequências, para bem e para mal. Por exemplo, em casa, ó, a Manuela chegou para falar oi. Oi! Essa é a Manuela, tem 5 anos de idade. Segundo a mãe, ela é a minha cara. Ela parece com o papai? Eu acho que parece um pouquinho. Ah, sorri igual. Ela quer que eu sorrio, para mostrar que eu tenho diástena e ela também tem, ó, um espacinho aí dos dentes, ó. Então essa aqui é a cara do pai. Com a personalidade da mãe todinha. É uma fotocópia da mãe. Quase nada, quase nada. Pronto, dá um beijo na mãe. Tchau! Voltando ao nosso assunto aqui, deixa eu aproveitar a pequena pausa. A Oliene está falando que sonha em ser mãe, mas também passa pela espera em Deus. Olha, Oliene, de fato, assim, é uma coisa que a gente, é só na base da fé mesmo, porque você fica naquela assim, estou fazendo a minha parte, estou orando, estou buscando em Deus e tal, tem que esperar agora o tempo de Deus, o propósito de Deus. No nosso caso, né, até que foi muito rápido, eu até falo assim que Deus esperou a gente legalizar nossa vida, a gente casar aos olhos de Deus, aos olhos do mundo, que nós fizemos o casamento civil, religioso, tudo certinho. A partir daquele momento, ele nos deu a graça de ser pai e mãe. Mas recapitulando a história, eu estou falando aqui, tchalala, que para o pai ter sucesso em casa, primeira, tem 2 pontos muito firmes, muito fortes, que são ser autoridade. E ser autoridade, eu estou falando aqui, tia Larissa, não é você impor o seu modo de ver o mundo e pronto, vocês têm que aceitar, pronto, acabou. Uma das coisas que a gente não pode impor o nosso ponto de ver o mundo e ponto, acabou, por quê? A gente sabe que o mundo está sempre em constantes mudanças, né? Por exemplo, celular surgiu assim na prática mesmo, nos lares na mão da gente, de 5, 10 anos para cá. Na época que eu fui criado, não tinha celular, brincava na rua, bolinha de gude e tal. Então eu não posso impor para minhas filhas, você nunca vai ter um tablet, você nunca vai brincar com celular, só depois dos 18 anos, porque foi só depois dos 18 que eu tive meu. Não, eu tenho que saber adequar isso ao nosso lar. Por exemplo, a Fernanda e a Manuela, cada uma tem um tablet, mas eu confesso que eles ficam mais guardados do que em uso. Por quê? Elas têm o tempo delas de brincar com o tablet, de assistir os vídeos delas,
e tal. E também tem os momentos que eu sei que, assim, se deixar muito, vicia e, como eu falo em casa, vira dois zumbis. E eu não quero ter duas filhas zumbis em casa. Então, o que eu faço? Eu deixo elas brincar um pouco, uma horinha, duas. De repente, eu falo que eu vou colocar para carregar, guarda lá em cima da estante, no guarda-roupa e tal, deixa sumido. Deixa lá. Pai, sabe o meu tablet? Ah, eu vi por aí algum dia, tal, não sei. Aí, de repente, daqui uns 15 dias, você tira de novo, deixa brincar de novo e tal. Outra coisa que a gente tem que adequar. Na nossa época, para quem tem mais de 30, não precisa ser mais de 30, né? Mais de 20 anos, na nossa época as coisas eram um pouco mais seguras. Dava para brincar na rua, correr, brincar de bola, tudo tal. O perigo era menor. Hoje em dia o perigo é grande. Então você tem que estar ali monitorando o que acontece e tal, né? Para trazer segurança para o celular. Então, e eu estou falando, você não pode impor o autoritarismo. E outra coisa que eu estou falando é ser firme nas decisões. Se você falar para o seu filho, ó, você está tirando notas boas na escola e tal, então, como as duas estão se comportando bem em casa, no fim de semana nós vamos no cinema. Você tem que fazer de tudo para poder ir no cinema, que é a recompensa porque elas foram boas. E outra, essa recompensa só vai acontecer porque você prometeu. No nosso caso, porque nós prometemos. É outra coisa, meu pai me fala isso a vida inteira e essa lição eu trago firme no meu coração. Nós não somos obrigados a prometer nada. Só que, se nós prometemos, nós somos obrigados a cumprir. Tanto para o lado bom, como para o lado, vou falar ruim. Que às vezes a correção é vista como ruim a princípio. Por exemplo, se você mandou tomar banho e a criança não foi tomar banho, você tem que impor para ela, por exemplo, ó, se não for tomar banho na segunda vez que eu falar, hoje à noite não vai ter desenho em casa. Tipo assim, ó, vai tomar banho então, na hora que eu mandar, e pôr pijama e dormir. Pai, mas são 8h30, 9 horas, tá cedo. Não interessa. Não obedeceu? Vai tomar banho, não vai ter gracinha e vai dormir. E é assim. E aí elas vão ver que você tem palavra, que você é firme no que você cumpre. O que você está dizendo para elas? Eu tenho que ser assim porque essa é uma imagem legal. E o contrário também. Você vai ensinar elas a procurar uma pessoa assim no futuro. Porque o meu pai foi firme comigo, me ensinou coisas boas, me ensinou a ter palavra, então eu quero ser uma pessoa de palavra, né? E quero procurar uma pessoa que tenha palavra. Esse dia para trás a gente estava comentando num grupo que nós temos, né? O grupo inclusive chama Casais Fitness. E aí eu comentei que eu não fiz todos os abdominais lá na academia e tal. E eu lembro, não sei se foi esse o caso, mas eu lembro que a pessoa falou assim, o bom é que o reggae não é honesto, né? Gente, isso ficou, né? Eu ganhei o dia com aquilo. Olha, a imagem que eu passei para aquela pessoa, que eu passo para aquela pessoa, é de que eu sou uma pessoa honesta. E isso, vou falar, meu amigo, não há dinheiro no mundo que pague. Até nós ouvimos hoje no rádio, que hoje em dia uma coisa que infelizmente é muito normal, é que pessoas mentem assim muito levianamente, por motivos muito fúteis, né? Não estou falando assim que eu não minto. Acontece, infelizmente acontece. Mas como o meu pastor fala, se eu pego uma blusa costurada e faço uma costura nela, isso quer dizer que eu consertei essa blusa. Não quer dizer que eu sou um alfaiate. Quer dizer que se eu minto uma vez, não quer dizer que eu sou um mentiroso. Aconteceu de eu mentir. Eu não posso deixar aquilo virar um costume na minha vida. E isso também é um exemplo para os filhos. Se de repente você está em casa lá, vendo televisão, aí alguém liga no seu celular, você olha lá assim, não quero atender esse telefone. Mulher, toma aqui, atende e fala que eu não estou. Isso é um exemplo que você está dando para o seu filho. Você está ensinando para ele que mentir é normal. Você não vai poder ficar bravo com seu filho, com sua filha depois, se lá na frente você descobrir que ela mente para você. Você deu esse exemplo para a sua criança. Então, de repente, o que você pode fazer? Nossa, eu não queria falar com essa pessoa agora. Fulano, sou eu, tal, não é uma hora muito boa, podemos conversar depois? Você está dando um exemplo muito mais saudável, né, para o seu filho, sua filha. Há exceções? Há exceções. Há casos que às vezes você não quer atender, de repente você põe o celular no mudo ali, não vou atender agora. Mas nós temos que pensar, como pais e mães, nos exemplos que nós damos para nossas crianças em casa. Falar palavrões perto dos filhos, então,
Acho que tudo está relacionado a ser o exemplo mesmo, né, Regno? Nessa jornada de sermos pais e de sermos mães. E vocês estão vendo que hoje eu estou mais quieta e estou deixando o pai falar. Para que vocês possam entender realmente que o pai não está em casa sendo exercendo a função de pai por estar. Ele tem que ser um pai participativo. Para quem chegou há pouco tempo, o tema é justamente o pai exercendo a paternidade. Né? Então, tudo que o Regno está dizendo é tudo que ele vive, são coisas que realmente faz parte, faz sentido, está implantado na nossa família. Tanto é que ele fala com muita propriedade. E hoje o tema é exercendo a paternidade. Então, é isso que ele está querendo passar para vocês. Oi. Olha quem chegou agora. Essa é a Fernanda. É a nossa primogênita, né, Fer? 8 anos, 8,5, né? Vamos É o falar nosso assim. milagre de Deus, como nós contamos para vocês. Foi através dela que iniciou a paternidade e a maternidade minha e do Eu Regno. desenhei, mamãe. Olha o que ela desenhou, pessoal, até que eu mostro para vocês. Eu desenhei pra Manu pintar. Vou chegar mais perto. Ela desenhou a alegria do filme Divertidamente Pra Manu pintar. para a Manuela poder pintar. Olha Pra lá, ó. caçula pintar. É, Eu, primogênita, desenhei pra caçula pintar. isso. Tá vendo só, gente? Essa aqui, ela é minha nerd, essa aqui, ó. É. Viu? Ela, já eu falei que a Eu Manuela, tentou copiar essa daqui, olha. eu falei que a Manuela é a minha cara com a personalidade da mãe. A Fernanda é o inverso. Ela é a cara da mãe, mas é nerd como eu, sabe assim, é viciada em informação como eu, os papos são muito parecidos. É o Regno, né? Na E a personalidade. Manuela é a social como eu, tá, gente? É, Deixa eu falar um É. oi aqui, ó. A Tia Meire, a Efigênia, a Solange, a Ana, Tiago, a Kátia, boa noite. A Maria Clara no Instagram, tá? Que fala, eu amo vocês, super indico o tio Regno e tia Lala, o Alex, Fabiano, Bruninha, boa noite para vocês. O Saulo também falou oi, boa noite, Saulo. A minha irmã, né? Ó, tudo tem que ter limites. o sogrão tá na área Até também. meu Oi, Lili. paizinho. Ô, pai, te amo, viu? Tá vendo, gente? Isso daí é honrar pai e mãe. E eu vim de um lar Olha que aqui. eu honrei pai e mãe. Olha aqui. Vem pro mundo, Kátia! Olha aqui. Mostra, papai, de novo. Ó, desenho. Essa daí, eu desenhei. Essa daqui o papai imprimiu e eu pintei. A Manu quis copiar. Essa eu imprimi E eu que pintei. e essa a Fernanda copiou. Aqui dá para todo mundo ver, Instagram e Facebook, ó. Cópia dessa, a Fernanda copiou, ó, como ela desenha bem, e a Manuela pintou. Foi isso que aconteceu. Ela quis até pintar, copiar as blusas, olha. É Mas verdade. eu nem desenhei. Mas ficou muito bom, filha. Parabéns, viu? Então, ó, Fernanda, um exemplo. Tem um comentário aqui. Ó, a Michelle falou, Fernanda linda. Tia Meire falou também, Fernanda linda. Tem um comentário para cima, tio Regno, sobe? Eu acho que é a Efigênia. A Efigênia, pessoal, comentou aqui que ela falou, eu faço tudo para os meus filhos, sempre falando o que é melhor para eles. Educação, respeito pelos outros e assim. E é isso mesmo. Isso é muito importante. Ó, a Fernanda, vem cá, contribui aqui, Fer. A Fernanda, quando a mamãe e o papai chamam a atenção de vocês, o que a gente sempre fala? Eu chamo a atenção, a gente às vezes coloca de castigo, às vezes fica sem alguma coisa que elas gostariam, sem um passeio, alguma coisa. Mas é por quê, filha? Porque vocês me amam. Tá vendo só? Eu acho que a comunicação também na educação dos nossos filhos, acho não, eu tenho certeza do que eu tô falando. Ela é essencial. Explicar sempre o porquê. O porquê de tais situações, o porquê que tá ficando sem um passeio, deixar as regras dentro de casa muito bem claras. Porque havendo as regras do lar, os valores, alinhando aqui a paternidade e a maternidade, gente, isso flui.
Então, as meninas, muitas vezes, quando nós precisamos chamar atenção, aplicar até algum tipo de castigo, como eu falei, ficar sem um passeio, sem um desenho, sem alguma coisa, elas já sabem por que que é. Então, a Fernanda falou, eu sempre falo, Fer, papai e mamãe corrige porque a gente te ama. Você está ficando sem isso, você fez isso e toda ação tem uma reação. E se você está ficando sem é porque a gente te ama. Então, vocês viram que a gente é só perguntar para elas. Por que que você está sem? Ah, eu fiz tal coisa e é porque vocês me amam. E o legal, gente, é que o Reg não está contando essa história para vocês, ele está falando com tanta propriedade, porque é uma coisa que ele vive, né? O pai, ele não está dentro do lar simplesmente para poder falar, ah, eu ajudo a minha esposa. Não, não é ajudar. É, tossinha, a Fernanda tá com uma tosse desde a semana passada. E o pai, ele não é ajudante, ele tem que ser ativo, ele tem que ser participativo. E para que isso aconteça, pessoal, uma dica, a mãe tem que deixar isso acontecer, tá? Por que dá tão certo? Por que somos um casal que muitas pessoas admiram? É porque nós temos sintonia, comunicação, nós estamos sempre alinhando os nossos valores, nem sempre concordamos com o que o outro fala, tá? Fala, nossa, então vocês são perfeitos. Não, estamos muito longe de sermos um casal perfeito. Mas, em primeiro lugar, nós temos respeito. Eu respeito muito a opinião do Regno e ele respeita a minha. Se eu não concordo, a gente tenta entrar num acordo, o que é melhor, o que é pior. Às vezes, se ele faz alguma coisa, que naquele momento eu não concordei. Só que eu não vou discutir com ele na frente das meninas. Muitas vezes a gente está comentando, eu sou muito, como é que eu falo? Intensa, muito intensa. Quem me conhece sabe. E às vezes as meninas regalam o olho, eu só tô contando um caso, né, Regno? A gente fala, meninas, papai e mamãe não tá brigando. Eufórica contando um caso pro papai, às vezes um pouco indignada com alguma coisa que aconteceu. Só que a gente gosta de deixar até claro para as meninas, porque briga na frente dos filhos também não pode. Isso mesmo, controla as emoções, mas não briga. Sabe por quê? Nós temos filhos, gente, emocionalmente doentes, tá? Passa muita insegurança quando o casal briga na frente de filhos. Então, se vocês têm esse hábito, uma dica que eu deixo agora, para de brigar na frente de filhos. Controla-se, tenha respeito um pelo outro, porque os nossos filhos precisam ser respeitados também. Tá vendo só como que é assim, ó, é uma linha que tem que ir seguindo para que tudo dê certo? Para que a educação dos meus filhos dê certo, eu e o Regno, nós temos que estar muito alinhados, tendo respeito, conversa, eu já falei isso para vocês em outras conversas. Alinhar os valores de família, o que é importante para o casal, para que juntos, né, estabeleçam as regras que vão ser exercidas no lar. Como o Regno já até comentou, se eu faço alguma coisa, coloco as meninas de repente de castigo, ou faço... Ele não tira. E vice-versa. Por mais que, na opinião dele, isso não caiba, né, Regno? Na opinião dele, de repente, eu me excedi, não precisava daquilo para aquele momento, e eu também tenho, às vezes, que eu também acho que para ele se excedeu. Mas nós temos esse combinado, nós não tiramos. E isso é regra, tá? Então, muitas vezes, para dar certo, as regras têm que estar muito claras, gente. Para começar, educação de filho, regras claras entre o casal, regras claras para os filhos. Mãezinhas que tá assistindo, deixa o pai exercer a paternidade. É a dica que eu te dou para essa noite. Deixa ele exercer. Porque tem mãe que fala que o pai não entende nada e não deixa ele exercer. Corta ele, eu vou dar um banho, ele não sabe dar banho, eu vou fazer um leite, ele não sabe dar leite. Não valoriza o que o pai quer fazer. Então, gente, não tem como dar certo mesmo, tá? Sinto muito. Se você quer que dentro da sua casa tenha um lar feliz, um lar em harmonia, então você tem que acreditar que o seu cônjuge também vai fazer o melhor dentro do entendimento dele. Pode ser que, para mim, no meu conceito, eu faria de outra forma, de uma forma diferente. Para mim, de repente, seria até melhor. Só que eu já parei para prestar atenção. Muitas vezes o que o Regno fala, naquele primeiro momento, não tem sentido para mim. Mas eu deixo ele exercer a paternidade. E pensando mais para frente, eu falo, nossa, será que ele tinha razão? É verdade. Muitas vezes eu falo, ele tem razão no que ele está falando e eu não estava assim dando muita moral. Mas eu não chego a falar isso na frente das meninas, viu?
Não pode, pessoal. Olha lá, Luciano. Paga um lanche você para nós, Luciano. Olha só, nós estamos na escola até agora. Ah, seu carinha de pau. Tem que pagar Você um vai pagar um lanchinho. lanche só que a gente divide aqui, tá, Luciano? É, porque agora nós somos light diet. Pode vir. Vem cá. Olha isso aqui, gente. Que gracinha. Olha os valores. Sem briga quem, filho? Todo mundo mostra, papai. A Fer tá mostrando que ela fez um cartaz, ó, sem briga. Engraçado que no Instagram tá aparecendo aqui pra mim o inverso. Lá, espero que esteja a posição certa, ó. Sem briga. A gente não gosta de briga. Sem briga entre irmãos, que foi o tema da semana passada. É. Sem briga entre casal, né, filha? Sem briga. Como que fica se o pai e a mãe brigam? Sem O filho fica de que jeito? briga. Fica chateado? Fica. Mas vamos lá, que já tá quase dando 1 hora. Ó, o tempo correu rápido hoje. Tá muito gostoso. Tá gostoso falar sobre esse assunto, tá? Que a gente pode tocar nesse assunto de novo numa próxima vez, tá bom, Fer? Tá bom. E aí, gente, então, é assim, o pai não tem que ser o autoritário e eu mando e o ditador e tem que me Não. obedecer. Não. É, a Larissa falou aqui, eu tinha citado dois pilares, né? Que seria autoridade e ser firme. Mas tem esse outro pilar também, aliás, há vários, né? Mas esse outro que ela citou aqui também, que nós somos o exemplo. Nós temos que pensar naquela velha máxima. Palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Boa, Falou né? bem, hein? Boa, né? Nós temos que pensar muito nisso. Você pode chegar para o seu filho, explicar pô, as regras e tudo e tal. Só que se, por exemplo, você falar para ele assim, filho, não xinga porque é feio. Mas aí você está vendo futebol. Ou tá no trânsito. Ou tá no trânsito. Aconteceu alguma coisa lá, vá, não sei o quê, seu não sei o quê, e, né? Seu filho, tá vendo? Mas peraí, meu pai falou para não xingar, mas ele tá xingando? E aí? Bom, ele tá xingando, então eu acho que pode xingar também. Aí daqui a pouco chega um recadinho da escola. Ô pai, seu filho tá xingando na sala de aula. Mas como? Eu não xingo, eu não faço isso, eu não permito perto dele. Você tá xingando perto dele, pode ter certeza. E assim também para várias outras coisas. Se você quer que o seu filho durma cedo, papai e mamãe, dê o exemplo e durma cedo. Se você quer que o seu filho aprenda a comer vegetais porque são saudáveis, coma vegetais junto com ele. Ele vai ver o seu exemplo, né? E vai pensar, se meu pai e minha mãe estão fazendo isso, é o correto a se fazer. Vou fazer também. Celular. Nossa, esse Pai, é o grande mal do século, né? Pai, fala, pai, peraí um pouquinho. Ó, que seu filho tiver um celular, meu amigo, não precisa esperar que ele vai te dar atenção também, ele vai ficar preso no celular, porque você está dando esse exemplo. E muitos jovens também, adolescentes, já têm, né, Regnal? Muitos Então, têm. assim, Muitas crianças, às vezes, com 7, 8 anos, já têm celulares. o Pablo deu até uma dica. Nós tivemos a nossa palestra, gratidão por quem participou aqui no colégio, muito bom, sobre inteligência emocional, fantástico. Pablo, gratidão. Pessoal, segue o Pablo Magela, vocês vão ver, ele é fantástico, é um coach maravilhoso. Então, nós falamos sobre inteligência emocional e ele falou sobre o celular. Para os adolescentes, ele já tem filhos adolescentes, ele coloca até um programa que quantifica a quantidade, né, o tempo que o filho fica, para que ele possa controlar isso, tá, gente? Então, isso é muito importante, os pais terem essa noção, essa consciência, mas o mais importante seja o exemplo, porque muitas vezes você fica mais do que seu filho, entendeu? E vai cobrar dele para que ele não fique, porque tem filhos adolescentes também aqui, né? Mães e pais de filhos já adolescentes. E então, sejam sinceros, quando você está em casa com o celular na mão, é um assunto de extrema importância que você tem que pedir para o seu filho esperar voltar daqui a 5 minutos? Gente, na grande maioria das vezes, não é. Não é. É uma coisa que você pode parar o celular assim, filho, vem cá, me mostra o seu desenho, como as meninas aqui fazem muito. Filho, vem cá, vamos assistir um desenho juntos na televisão, vamos brincar de massinha. Só que é uma coisa, eu não vou falar que eu sou imune a isso não, gente. A gente está em casa, às vezes, dá vontade de pegar o celular para ver as notícias, para conversar no WhatsApp e tudo.
Mas aí vai de cada um, né? Priorizar. O que é mais importante para você? Estar a par das notícias ou aproveitar aquela meia hora antes de dormir do seu filho, sua filha, e conversar, e fazer um carinho, e abraçar, e fortalecer os laços de família? Gente, não deixa o celular ser um vilão no celular, não. Ó, o celular no celular, né? Ficou até legal. Não deixa o celular roubar o tempo que é precioso com a sua família, não. Valorize agora enquanto você pode. Abraça o seu filho, converse, beije, né? Dê exemplos bons. Uma outra coisa que eu pensei aqui, Larissa. Eu sou absurdamente contra bebidas alcoólicas, né? O máximo que eu tomo é um cálicezinho de vinho ou outro com a Larissa em casa e olha lá. Mas tem gente que acha que é muito normal beber e tal, faz parte da sua cultura. Mas se faz parte da sua cultura, também converse com seus filhos. Tem um limite saudável para isso. Há como você poder beber, se divertir e tal, né? Tudo tem que ser conversado, gente. Tudo é dando exemplo. Agora, se você... Sabe uma coisa legal, tio Regno? Eu participei do fórum, o 8º Fórum das Mulheres Empreendedoras. Parabéns também para as meninas que organizou. A CIF, o grupo de mulheres da CIF, o evento estava maravilhoso. E o tema foi equilíbrio, que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Equilíbrio. Então, como o Regno disse, né? Seja o exemplo e também tem o equilíbrio. O equilíbrio em todas as situações da nossa vida, gente. Porque tudo que é demais faz mal, né? E de menos também. Então, o tema foi fantástico, ter equilíbrio. Eu falo para as meninas lá em casa. A diferença, outra frase boa para a gente lembrar. Você está achando que o Regno é só esse rostinho bonito? Não, o Regno é um super pai e é por isso que hoje ele está aqui falando sobre educação de filhos. Eu falo lá em casa, Regno é cultura. Mas uma frase que a gente tem que lembrar, eu falo muito para as meninas em casa, sobre o equilíbrio, né, de uma forma que elas vão entender. Crianças, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Guardem isso na cabeça. Então tem que haver um equilíbrio, sim. Bondade demais, passa. Maldade demais, passa. Não estou falando que tem que ser mal, tal, mas é que muitas vezes a correção é vista como ruim. No momento da correção. Depois, lá na frente, a gente vai entender, como a Larissa falou. Nossa, não é que tinha razão, não é que tinha fundamento. Então, assim, tem que haver um equilíbrio. Se você colocar doce demais na receita do bolo, o que acontece? Vai estragar a massa. Se ficar muito tempo no forno, vai queimar. Tem que ter equilíbrio. Então, pessoal, a grande diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E nós, como somos adultos formados, porque se nós temos a capacidade de ser pai e mãe, nós já atingimos a maturidade, pelo menos biológica. Então, a gente tem que ter a maturidade também para saber ser o exemplo dentro de casa. Se você, de repente, não concorda com um ponto e, de repente, as opiniões se esquentaram demais e tal, e vai brigar, pelo menos se feche no quarto, tenta ligar a televisão para abafar a conversa de vocês, para as crianças não poderem ouvir. E aí vocês conversam à vontade e tal, e tem que haver um equilíbrio. A mãe não pode, de repente, sair do quarto depois de uma conversa mais calorosa com o pai, e aí seu filho perguntar, mãe, você brigou com o papai? Briguei porque seu pai é um burro. Gente. Nossa, gente, pelo amor de Deus, isso é um pecado para os nossos filhos. Olha só, gente, cuidado com o emocional das nossas crianças. O emocional dessa está sendo formado agora. Muito cuidado, gente. Sabe por quê? Olha quanto suicídio temos hoje. Dá só uma pausinha, Larissa. Semana passada a gente teve que parar o assunto no meio do caminho, porque o Instagram limita a live em 1 hora. Se por acaso der o tempo aqui, a gente começa uma nova live para terminar o assunto, tá? Nós vamos tentar fazer em 1 hora e pouquinho. Pode continuar. Até nossa reunião de inteligência emocional que tivemos no Colégio Mundo do Saber essa semana foi justamente sobre isso. Nós, pais, tiramos a responsabilidade de nossas costas. A gente culpa celular, videogames, culpa o vizinho, culpa o cachorro, culpa todo mundo, mas nunca assumimos a culpa da educação de nossos filhos. Porque tem tanto adolescente suicidando hoje. Gente, emocionalmente eles estão doentes. E eu vou falar, meu amigo e minha amiga que está nos assistindo, assuma a sua responsabilidade de ser pai, de ser mãe, olha,
Está nas suas mãos a saúde mental e emocional do seu filho, tá? Então, tudo que nós falamos essa noite para vocês só vem a contribuir para que os seus filhos tenham um desenvolvimento social, mental, emocional saudável, tá? Como o Regnon disse, cuidado para não ter brigas na frente dos filhos, seja sempre o exemplo, nós somos o espelho e tenha equilíbrio, que é a base de tudo, né, tio Regnon? E assim a gente evita tantos adolescentes tendo aí chegando a essa fatalidade, né? Extremo, né? Vamos cuidar agora, pessoal. Olha lá, ó, o Instagram vai cair. O Instagram vai cair. 2, 1, Vamos 0 retornar, e hein? caiu. Instagram, ó, vídeo ao vivo pausado, reconectando, pera lá. Então, peraí, gente, compartilhar. E vamos começar mais um. Cadê? Aqui, né? Lá desse aqui. Isso. Ao vivo, ali embaixo, ó, tio Regno. Pera lá. Seu vídeo estará disponível em breve. Bom, estamos juntos. Tá, vai conversar, pessoal. Nós avisamos, eu devia ter falado que quem perdeu no Instagram, corresse aqui para o Facebook para acompanhar. Gente, eu não quero ser oportunista com esse assunto, mas a gente viu recente agora a tragédia na escola lá em Suzano. Voltou? Ah, legal. Então deixa eu colocar aqui de novo. Oi, pessoal, voltamos aqui no Instagram. Então, eu não quero ser oportunista com o assunto, não quero fazer palanque, não vou tratar de política nesse assunto, mas nós vimos agora recente a tragédia com os alunos lá em Suzano, né? Que 2 alunos lá entraram armados e mataram muita gente lá e tal. E depois eu vi uma reportagem num canal de televisão e entrevistaram o pai de um daqueles 2 meninos, né, que fizeram esse massacre. Uma frase me chamou muito a atenção. O pai chorando, desesperado, tudo. Não, era o avô. Ele era avô do menino. Falou assim, mas eu dei tudo que ele pediu. Gente, talvez aquele tudo era demais. Talvez ele não deu, talvez ele deu tudo materialmente. Porque mostrar no quarto dele, no quarto tinha televisão, internet, videogame, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Muito simples, tal, mas ele tinha de tudo material. Mas será que ele tinha assim, uma base, né, para ter estrutura moral, para saber o correto, distinguir o correto do errado, o ruim do bom? Aí tem gente que fala, mas os jogos hoje em dia são violentos. Eu já joguei esses jogos violentos e não fiz nenhuma cagada, porque eu tive uma base moral para me ensinar a distinguir o certo do errado. Você falou, Regnon, sobre esses jogos? Você vai ter que ensinar, assim, ó, gente, lutar contra videogame, esquece. Lutar contra celular, nós não vamos conseguir. Isso já vem da geração, é a geração que nós estamos vivendo. Mas ensinar aos nossos filhos, você quer ser um mocinho bom ou um mocinho ruim? Justamente. Às vezes a gente vê um policial na rua e fala, não, xinga o policial e tal. Tá ali só para multar a gente, não vai... Então, a criança vai achar assim, ser do bem não é bom. Entendeu? Então, eu vou ser do mal, eu quero ser o bandido, porque ele, né, assim, ele sempre está ostentando, o bandido está sempre, assim, tendo mais prioridades, melhorias, não sei como que eu posso dizer isso. Mas o pessoal de casa sabe bem o que a gente está falando. Seu filho vai jogar um jogo que tem a arma, de repente, obviamente você vai ter que ver a idade desse filho, né? Não é qualquer criança de qualquer idade que pode jogar um jogo, assim, com armas. Porém, pessoal, ter os valores, votem em valores, Regnon. Votem em valores, votem em exemplos. Por quê? Isso aqui é dar uma base moral para a criança. Falou, você prefere ser a pessoa do bem ou do mal? Então, gente, é questão de ensinar eles qual é a escolha que eles vão fazer, serem pessoas do bem ou do mal. Nós sabemos fazer a escolha entre o certo e o errado, e tem gente que muitas vezes faz a escolha entre o errado como se fosse uma coisa bonita de se ensinar aos filhos. Um exemplo, pensa comigo, você vai no mercado, faz uma compra e a pessoa do caixa te volta o troco errado, né, a mais. Gente, já aconteceu várias vezes. Você põe no bolso, Larissa, a trouxa do caixa lá me deu 20 a mais, ó que beleza. E a criança tá ouvindo, o radar tá ligado, ela tá vendo aquilo. Olha, peraí, mas deram o troco errado pro meu pai, ele aceitou, pôs no bolso? Tá, isso aí é correto, então. Já aconteceu com a gente, aconteceu esse tempo atrás, nós fomos almoçar lá perto de casa, e aí na minha cabeça a conta teria ficado cerca de 36 a 40 reais, e aí eu vi depois que cobraram 31. Nossa lá, cobraram menos.
Vamos lá. Com as meninas no carro, eu voltei lá. Gente, ó, eu acho que vocês me cobraram errado hoje, assim, assim, assim. Aí o dono do restaurante lá fez a conta comigo. Não, peraí, não eram 2 adultos, 2 crianças? Sim. Errou na boca, Nossa. filha. Não eram 2 adultos, 2 crianças? Era. Uma criança de 8, uma de 5? Era. Uma jarra de suco? Era. Não, então ficou em 31, porque isso, isso, isso. Eu falei, ah, então a conta estava correta? Tava. Eu falei, ah, eu pensei que fosse assim. Eu falei, não, não. Nós cobramos o correto. Ótimo. Elas viram que eu percebi aquele suposto erro, que teriam me cobrado a menos, e voltei lá para pagar a diferença. Isso faz a diferença na vida da criança. Você está dando um exemplo legal para ela, de praticar o certo. Como eu disse, não vou falar que eu sou perfeito, gente. Eu não sou perfeito. Por exemplo, elas adoram assistir filme. Qual seria o correto, assim, correto? Alugar um filme ou comprar um DVD. Mas aí eu baixo filmes, às vezes, em site pirata e tal. Só que eu não fico falando para elas, ó, os programas que eu uso na escola todos são piratas porque assim eu economizo dinheiro. Não, até porque isso não acontece. No caso do filme, tal, é um erro que eu cometo, tal, mas eu não fico falando para elas, ó, eu cometo esse erro e pronto, eu tô tirando vantagem. Não, gente, não acontece. Mas quando tem que dar o exemplo correto, a gente mostra para elas, ó, o restaurante, eu achei que o restaurante tinha cobrado errado. Aí eu voltei lá para pagar a diferença. E aí eles me disseram que a conta estava certa. Ah, pai, que legal. Né, tia Lala, você lembra de algum outro exemplo desse tipo? Acho que aconteceu também no Aquário de Santos, que eles perguntaram a idade das meninas e acho que era até 5 anos não pagava. Ah, é. E aí eu poderia ter falado que a Fernanda teria até aquela idade que não pagava e tal. Não, mas espera aí, mas a Fernanda tem a idade que paga. Vamos Outro pagar. exemplo foi no circo, correto? recentemente, que se a gente não falasse que queria... Eles não estavam conferindo documentos. Se a gente pagasse a lateral, se a gente comprasse o meio, né? Como é que é? Comprasse o meio como estudante, a gente sentaria no meio pagando metade do preço. Só que nós optamos em comprar a lateral e ser justo, porque eles não estavam conferindo documentos. A gente podia falar, somos estudantes, vamos comprar o meio e vamos sentar no melhor lugar pela metade do preço. Só que nós não temos carteirinha de estudante, apesar que somos eternos estudantes, mas não justificaria, não teria como justificar esse estudante. E nós não achamos justo, e falamos para as filhas, poderíamos ter comprado uma cadeira boa no meio do circo, porém, porque eles não estavam conferindo, e isso a gente faz questão de falar, né, Regnum, para que elas possam ter essa noção. Tem que dar um exemplo para nossas crianças, gente. Nós temos que dar uma base para elas legal, porque elas são o nosso futuro. Você quer, de repente, que lá no futuro a sua criança que não teve a sua atenção vai te colocar no asilo, deixar lá? Ou você quer que a sua criança, quando crescer, ela vai falar, não, meu pai e minha mãe são meu bem maior, vou levar para dentro de casa e vou cuidar deles sim. É isso que eu espero das minhas, gente. Então eu estou plantando desde agora, na cabecinha delas. O que é ser honesto, né, Regnum? Isso é ser honestos. Pessoal, então agora são 9 horas e 8 minutos, a gente já estendeu um pouquinho, né, além das outras lives que nós já fizemos. Eu espero que tenhamos contribuído bastante com vocês, com nossa experiência de vida, e falando que o nosso tema hoje era o papel do pai no lar. Então, assim, o papel do pai no lar passou daquela fase em que o pai era o supridor do lar, saía para caçar, voltava com a caça, com o almoço pronto, põe o dinheiro na mesa, e esse era o papel dele, e pronto. Não, tempos modernos, a gente precisa também ir se adequando, né? Nós não podemos continuar a ser dinossauros do passado, e então hoje em dia o pai também tem que participar, como a mãe também, hoje em dia muitas trabalham fora, é preciso haver a participação do pai, sim. Você quer falar mais alguma coisa? Tudo certo. Então, pessoal, Assim. Eu quero agradecer vocês pela audiência. Muito obrigado, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Nós tivemos uma participação especial lá dos Estados Unidos. Eu vi, tia Zéza entrou. Oi, tia Zéza. Oi, tia Zéza. Saudade de vocês. Olha só que chiqueza, gente. Até a tia Zéza, que está lá em Port Charlotte. Lá na Flórida. Estava nos assistindo, ó.
Sérgio, boa noite. A Miriam Marques, o Cris Giroto, boa noite. A Vanessa. Eu vi ali no Facebook a Luciana Dias, do meu amigo Marcão. Vanessa Martinez, boa noite. Luciano. Fernando. Larissa Radmila. Danilo. Ali, ó, Michele. Tem uma Boa mamãe ali. noite. Tem uma mamãe ali que falou que ela é do grupo Mamãe Maternal, é isso mesmo? Ah, que Ela é de um dos legal. grupos que você Muito participa lá. bom. Ó, pessoal, os grupos, eu participo de vários grupos de mães. Um beijo, um abraço para esses grupos. A mãe que participou, não vi o nome, mas ó, pede para as mãezinhas entrar, que nós vamos estar sempre conversando sobre educação de filhos, ajudando vocês nessa jornada. Nosso papel aqui, meu papel é do Regno, é ajudar vocês, é compartilhar conhecimentos, é juntos, tá? Juntos aí construindo, vocês vão colocando dúvidas daí, nós vamos respondendo daqui, para que a gente possa junto, cada dia mais, construir uma geração, como o Regno disse, de filhos, que é o nosso futuro, emocionalmente saudável, tá? Filhos que vão dar muito orgulho e que vai vencer essa barreira que nós estamos enfrentando hoje, tanto o adolescente no suicídio. Então, nosso papel com vocês, a nossa responsabilidade, toda quinta-feira, 8 horas da noite, nós estamos aqui no canal do Instagram. Um beijo para vocês, gratidão por estar nos assistindo. E, ó, pode mandar pergunta para nós, pode compartilhar aí nos comentários. E um beijo pro pessoal do Facebook também, que participou bastante. Gratidão. Vamos juntos construir filhos emocionalmente saudáveis, tá? Com limites e amor. Ah, falando em limites e amor, nós temos um curso, tá? Nós temos um curso online com 15 videoaulas. O Regno tem a participação com o Pai Educa. O Pablo, nosso coach maravilhoso, também tem, falando sobre a linguagem do amor. A Cíntia, que trabalha também aqui no colégio, ela é psicopedagoga, ela também deixa várias dicas de educação de filhos na escola. E eu, com muitas dicas para vocês, mãezinhas, a minha formação, eu sou pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia, em gestão escolar, coach kids e coach teen. Então, eu deixo muitas dicas para vocês sobre educação de filhos no nosso curso. Para você adquirir o nosso curso, é muito simples. Em todas as minhas postagens no canal do Instagram ou do Facebook, ter mais ferramentas na educação dos nossos filhos. As 3 primeiras aulas são grátis. Basta acessar larissecastaldi.coach. Excelente observação, pessoal. larissecastaldi.coach. Nós temos 3 aulas gratuitas para vocês lá também, tá bom? Eu disse do curso que nós estamos aqui educando com limites de amor. A Wilculiane do curso. Oi! Muito obrigada. Um abraço, Will. E pro Leite também, um abraço. Luciana, boa noite. A Daniele. A todos que estão nos assistindo e compartilhando essa missão maravilhosa de sermos pais. Que Deus nos abençoou e que nós temos aí essa missão de cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos filhos. Rafael Real. Rafael, muito obrigada, boa noite e eu espero vocês quinta-feira que vem, 8 horas da noite, para que juntos possamos construir um futuro maravilhoso, sendo pais maravilhosos para a nossa geração. Obrigado pela oportunidade de poder falar para vocês, né, de poder contribuir com as nossas experiências, com nossas histórias, e espero que assim vocês consigam também ter lares harmoniosos e felizes, né? Porque é o que nós queremos, né? Boa noite, um beijo e até a próxima quinta-feira. Até! Ai, tá tudo bagunçado aqui. Em que